são os meninos da Vila aqui, a voz do torcedor santista. Rapaz, e hoje é dia de Liberta e a gente sabe que é diferente. A gente vem pra assistir o jogo da Liberta muito diferente daquele joguinho do Paulista, né? O jeito que o Santos joga a Libertadores é diferente, cara. diferente. Você vai ver um jogo do Paulistão, do Brasileiro, da Copa Kaiser. Pode ser o que Não for. tem jeito, o Santos tá jogando diferente Libertadores e eu acho que é isso que a gente tem que se apegar pra fazer esse vídeo, cara. Com certeza. E eu acho que até, na minha opinião, que até um jogo do Mundial pra mim é diferente o da Liberta. A Libertadores Liberta é dá diferente. aquela sensação, a gente acha que dá pra ganhar, o Mundial a gente já entende que é muito mais difícil. Por exemplo, o jogo do Boca mesmo foi muito mais emocionante do que muito jogo que eu já vi do Santos. Com certeza, então não só a Libertadores é diferente, o Santos joga diferente isso. E hoje vai ter às 19h15 na Focus Sports, Santos versus Barcelona de Guayaquil. Não é o Sim. Barcelona, Graças eu não a tô Deus. com medo, eu tô esperançoso, eu sou Nenhum torcedor. medo. Eu sou torcedor e o torcedor tá esperançoso. Com certeza. Eu acho que quem tem que ter medo é o próprio Barcelona. Cara. Isso mesmo. O Barcelona está em segundo colocado no campeonato equatoriano. A gente vê aí na mídia muita gente comentando que ele tá a 9 jogos sem. De 9 jogos só perdeu um, né, no campeonato Sim. equatoriano. Mas a gente não se assusta com essas informações, por quê? O campeonato equatoriano não é um grande um campeonato, não é aquilo que a gente tem que ficar focando, né? É claro que ele tá numa boa fase, né? Mas o Santos sim tem muita chance de vencer, se jogar com aquela garra, com aquele jeito diferente, né? Como a gente Sim. fala, de jogar Libertadores, eu acho que tem, assim, chance de ganhar e ganhar bem. Se você for ver também, tem até o comentário do próprio treinador. Eu cheguei a ver o comentário do treinador do Barcelona de Guayaquil. Sim. E ele respeita muito o time do Santos e fala que vai ter um grande jogo contra o Santos. Mas Sim. a gente tem que observar que o Santos, ele obviamente deve respeitar o adversário, mas ele tem que lembrar que o Barcelona está saindo de um Equador, de um campeonato equatoriano, que a base é menor. A gente não tem que se basear no equatoriano. Imagine se ele tivesse se baseando no Paulistão e no Brasileiro. Como ele falou que observou os jogos do Santos contra o São Lourenço e o anterior na própria Libertadores, e também alguns jogos do campeonatos nacionais, provavelmente o Paulistão. Se ele tivesse baseando por isso, provavelmente ele vai vir com um time totalmente diferente, Sim. totalmente tentando às vezes até atacar o Santos, porque muita gente acha que ele vai vir totalmente proposto para defender, sabendo que o Santos tem ótimos atacantes Jogando e aqui na ofensivamente Vila. jogando na Vila. Eu sei que hoje choveu bastante na Vila Belmiro, então de qualquer jeito vai ter um gramado mais pro molhado, então a bola Sim. vai correr diferente. Sim. Então, para aqui propor é jogo, diferente. é o jogo. É o jogo para propor jogo. E o Santos vai ter essa característica hoje, acredito fielmente, né? Segundo os relacionados, a gente tem aqui por mente, na verdade a gente nem combinou muito como que vai ser a escalação e como a gente gostaria, né? Praticamente, cara, João Paulo. Tá. João não. não. João Paulo é certeza, junto com o Luan Pérez e o Kaique. É a nossa Sim. zaga, a nossa Ali não se retaguarda mexe, total. Ali não se mexe nessa parte. Mas aí tem o dilema das laterais, Sim. né? O Roland adora mexer nisso, ele já escalou o Santos com diferente... O que mais mexeu pra mim nos últimos tempos foi o lateral com o Roland. Principalmente no segundo jogo contra o São Lourenço, né? Sim, Que deu aquela até o próprio parar Paulo. na esquerda, Felipe Jonathan no meio, foi diferente. Foi E o Maddson ousado, pela e direita, não sei né? se foi tão legal. Se você for ver o último jogo do Paulista, ele jogou já com os laterais de ofício, que é o Jonathan e o Sandro, porém ele colocou depois o Wellington Tim. Então você vê que nas laterais eu acho que ele ainda não, até por a defasagem do meio, né, ter que colocar Sim. o Pará pra frente às vezes, o Felipe Jonathan pra frente, Isso. é o que ele ainda não encontrou. Então o que eu acho que ele vai entrar hoje, segundo os últimos treinos e as últimas notícias, ele vai jogar com o Felipe Jonathan no seu ofício, Lateral esquerdo. vai colocar Alisson e Pará mais próximo ao meio e vai jogar o Maddson para a direita, né? Isso mesmo, é isso que estão comentando por aí, naqueles que sabem muito mais dos bastidores do Santos, que até o Pará treinou mesmo no meio, né? Sim. Treinou ali na frente do Alisson junto com o Pirani. Isso. E eu gosto dessa formação, que eu acho que o Roland pode estar pensando nisso, é de dar liberdade para os laterais. Sim. Como o Pará também joga bem na esquerda e também consegue jogar, e a opção a posição de ofício dele é a direita, eu acho que quando o Maddson avança ou quando o Felipe Jonathan avança, o Pará consegue cobrir com maior facilidade esses Sim. dois. E a gente sabe como o Maddson e o Felipe Jonathan ajudam muito no ataque.
E tem maior qualidade no passe, né? É indescritível que ali no meio de campo a gente precisa ter qualidade no passe. A gente tá sentindo muito com a falta do Sandri, que Com certeza. pra mim ele é o Pirlo da Vila, ele joga demais. E sem o Sandri, ele tá tentando encontrar um cara que consiga manter uma qualidade parecida, que eu acho que no Santos não tem um jogador na altura do Sandri. Sim. Não tem ali, e até no futebol brasileiro tá em falta esse jogador. Mas Até porque o Alisson, que é o cara que é o primeiro volante, que joga na frente dos zagueiros, o Alisson, ele não tem a boa saída de bola. Muitas vezes a gente vê o Luan Pérez e o próprio Kaique saindo pro jogo. Sim. Porque pra tocar a bola, às vezes, pro Alisson tem aquele gap. Apesar que na marcação é o cão de guarda, né? É o Alisson cara. É um ótimo cão de guarda do Santos, é muita garra, ele se dedica demais, isso é nota 10 pro Alisson. Eu gosto muito dele, cara. E joga muito diferente na Libertadores. Na Libertadores ele incorpora mais ainda esse estilo raça dele. Só que precisa, né? Isso, só que o ponto negativo dele é o passe, né? Então o Pará vai vir pra isso. Isso, o Pará vai vir pra ajudar nessa parte. Então eu concordo muito com essa tentativa de consertar esse ponto do Santos, que é a colocação do Pará ali no meio. E aí, provavelmente, com essa definição, a gente vai colocar o Pirani, né? Isso, o Pirani no meio de campo. Fazendo meio de campo, que é muito bom jogador. Pirani tá muito o meu bem. xodó principal é o Sandri. Como o Sandri tá machucado, eu fico entre Pirani e Ângelo ali com o meu xodó. Kaique é muito bom, cara. Também, Kaique é nossa, muito bom. Mas Kaique é tão cascudo que não serve nem pra ser xodó. Não dá nem pra adotar ele como xodó. Joga demais. Então, o Kaique já, 17 anos já é grande, né, cara? Sim. Cara, esquerda. Muita gente defende o Lucas Braga. Você gosta do Lucas Braga, Soteldo, é Libertadores. A gente tem a imagem do Lucas Braga na Libertadores anterior. Ele foi muito importante no estilo do Cuca, né? Mas pra mim, nesse jogo, as pontas já estão bem definidas. Marinho na ponta direita e na ponta esquerda o Soteldo. Eu acho que muito dos gols do Santos, nos anos anteriores também, né? Mas das jogadas que o Santos tenta, sai daquele driblezinho do Soteldo, daquela cavadinha que ele dá jogando, buscando alguém pra chegar cabeceando. E também acho que com certeza vai ser o Marcos Leonardo como centroavante. Eu acho que o Caio Jorge ainda não voltou aquele Caio Jorge da época do Cuca. Ele tá pegando ritmo, né? Mas Sim. Só pra complementar, tudo bem que a gente tem uma imagem muito positiva do Lucas Braga nos anos passados, mas nesse jogo, no primeiro jogo contra o São Lourenço, ele foi o melhor jogador em campo. E ele jogou demais, além de ter feito aquele... Quando jogou na Argentina, né? Golaço, quase falei palavra aqui, né? Golaço. Ele jogou demais, ele cadenciou o jogo, ele deu ritmo, ele quebrou. Realmente. E eu sei de informações, utilizando outras fontes, por exemplo, o vídeo que a gente saiu no canal do Noronha, teve comentaristas falando que as laterais do time do Barcelona de Guayaquil é muito fraca. São dois laterais que são baixos de estatura e são ruins. Então, aproveitando isso, cara, tanto faz o Soteldo ou o Lucas Braga, eu entraria com o Soteldo porque ele é mais jogador na maior parte do jogo, mas dependendo do que o Roland quiser propor pro jogo, o Lucas Braga não seria nada de uma opção ruim, seria uma ótima opção. Não, com certeza. E já no meio, eu gostaria de ver o Caio Jorge, mas o momento do Marcos Leonardo é melhor e ele tá com o melhor ritmo de jogo, e ele tá crescendo muito, tá? Ele tá tendo um momento muito parecido. Calma aí, vai ter que cortar. Ele tá tendo um momento muito parecido, na verdade, com o momento do Caio Jorge na outra Libertadores, né? Tendo aquela crescente, sabendo se posicionar melhor. Sim. Nos últimos jogos, né? Sim. Como o Caio Jorge teve muito, que a gente percebia que às vezes o Caio Jorge demorava pra se movimentar, e o Caio Jorge começou a fazer isso com muita excelência. E o Marcos Leonardo tá num caminho parecido. Então eu acho que o Marcos Leonardo começando hoje, e uma possível entrada do Caio Jorge não seria nada ruim. Eu concordo. Eu acho que os dois são muito novos, né? O Caio Jorge e o Marcos Leonardo. Só que o Caio Jorge é mais preparado. Ele tá melhor, já tá um pouco mais evoluído, entra melhor no esquema do jogo. Mas para esse jogo ele ainda não voltou a ser aquele Caio Jorge, né? Então o Marcos Leonardo vai suprir. E eu até acredito, já jogando meu palpite, que hoje tem um gol dele. Mesmo eu achando que ele não é aquele cara goleador, aquele gol que ele fez no último jogo foi um golaço, surpreendeu, acho que muita gente, acho que até ele, às vezes, naquele chute que ele deu, quase saindo a bola. E eu acho que essa tentativa que ele tem dentro de campo,
vai ajudar ele a fazer um golzinho hoje, sim. Com certeza. Eu ainda acho, cara, que com essa formação, o Santos tá com um time muito forte para enfrentar o Barcelona. E com se a gente for observar que contra o Boca, por exemplo, a gente falava muito sobre os laterais do Boca serem ruins. E a gente ter aproveitado muito isso. Se o Roland explorar isso, cara, é chance demais da gente sair com uma vitória hoje. Por isso que eu não... Repito, não tô com medo do Barcelona. Pra mim, o nome dele intimida muito mais do que o time. Mas é jogo de Libertadores. Tanto o Santos joga diferente, como o Barcelona pode jogar, né? Mas vamos lá, só pra finalizar, hein? Palpite. Sem medo do Barcelona, nenhum medo. Eu acho que vai dar 3-1 pro Peixão. Eu acho que vai ser aquele jogo legal de assistir. Que o Santos vai ir pra cima, vai propor. O Barcelona eu acho que vai defender um pouquinho mais. Eu não acho que eles vão se arriscar, principalmente jogando aqui. Sim. Eles vão defender um pouquinho mais. Vai ser, às vezes, um pouquinho mais chato, mas vai ter jogadas. Vai ser aqueles gols com aquelas jogadas. Soteudinho driblando, fazendo alguma coisa diferente. E a gente vai gostar muito. Amanhã eu acho que a gente vai acordar feliz com o Santos e Barcelona. Eu espero um jogo um pouquinho diferente, confesso pra você. Eu espero um jogo que o Barcelona vai... quando ele começar a propor jogo, ele ter dificuldades, se ele quiser propor jogo, ele vai se fechar. Ele tá fora de casa e muitos times de fora, até o técnico deles é um técnico argentino, creio que ele vai começar a fechar a casinha, né, para tentar sair com empate. Saindo com empate daqui do Santos e jogando lá em Barcelona, vai ter outros jogos da fase de grupo, mas jogando lá em Guayaquil, né, na casa deles, propondo o melhor jogo com altitude, outros fatores impactando, ele joga propondo maior o jogo. Então eu acho que o Santos vai ganhar, eu proponho 2-0, mas o Santos vai ter dificuldades um pouco no contra-ataque, porque o time vai estar muito fechado, né? Isso vai depender muito de como os laterais vão se portar. Por isso que eu acho que a formação dos laterais hoje vai ser muito importante no jogo. Beleza, então ó, se inscrevam, dêem um like, comente. Comenta aí qual time que você acha, qual jogador que você fala, ó, não, Lucas Braga é melhor, Soteldo é melhor. Você vai mudar, o nosso canal, isso, e ajude o nosso canal a crescer. Quanto mais conteúdo do Peixão, melhor para o Santos. Beleza? Valeu, galera. Até mais.